compreenderemos a loucura temporária que ele pode trazer às almas que o provocam. Viverá um homem onde situa o coração. Diz-nos o Evangelho, e podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocarmos o pensamento, força viva de nosso coração, aí sim, aí se manifestará como é justo a forma de nossa vida. Essa mensagem foi tirada do livro Assim Vencerás, psicografada pelo médium Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E agora convidamos a nossa irmã Merijane para a realização da nossa prece inicial. Então, nesse instante, queridas amigas, queridos irmãos, sobre as bênçãos amorosas do Mestre de nossas vidas, reunidos estamos para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de palestra virtual da Fraternidade Espírita Chico Xavier, aonde, sob as bênçãos amorosas do Cristo, nos reunimos em torno do seu Evangelho para alimentar as nossas almas. Abençoa-nos, Senhor, e envolve-nos a todos que aqui nos encontramos, irmãos dos dois planos da vida, com as tuas vibrações de amor e de paz. E envolve a nossa Zezinha, que hoje estará responsável, Senhor, em transmitir a tua divina mensagem, compartilhando conosco do seu aprendizado, dos seus estudos. Abençoa-nos a todos, Senhor, e que a tua paz, que a tua luz e a tua misericórdia permaneça com cada um de nós, hoje, agora, amanhã e sempre. E agora daremos início ao nosso Evangelho e eu passo a palavra para a nossa irmã Maria José, que dará continuidade ao capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Desenvolverá os itens 5 a 7, pecado por pensamentos, adultérios que Jesus lhe inspira. Pecados por pensamentos, adultérios. Maria José, a nossa Zezinha, que Jesus lhe inspire, viu? Estaremos por aqui. Bom, boa noite a todos, né? Aqueles que entraram depois, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer também mais uma oportunidade, né, de estar aqui, fazendo reflexões sobre o Evangelho, né? Esse código que nos orienta por toda a nossa vida. Então, hoje, vamos falar, dando sequência do capítulo, que é os bem-aventurados que têm puro o coração. E hoje vamos falar sobre pecado por pensamento, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 27 e 28. Bom, para início, a gente já observa aqui, nesse trecho aqui, nessa fala de Marcos, um grande desafio, na verdade, para a humanidade, né? Especialmente nesse momento de transição em que nós nos deparamos com a liberdade da criatura, né? A liberdade para ela ser, de fato, o que ela é. Não mais naquela sociedade de antigamente em que as pessoas ocultavam o que faziam, né? Não que as pessoas hoje estão piores, né? Antes ocultavam e hoje... Não, é porque nós ainda afirmamos, né? Eu, particularmente, quando eu vejo certas situações, eu falo, gente, as pessoas estão cada vez piores, em vez de melhorar, pior. Às vezes eu me pego falando desse tipo de coisa, né? Então, mas a questão é, o que estava oculto antigamente, hoje vem à tona com mais facilidade. E a religião já não exerce mais aquele papel de uma influência muito grande, né, no campo das relações, em que os indivíduos faziam as coisas escondidas, depois faziam, pintavam e acontecia, e depois iam às igrejas se confessar, né? Iam se confessar, e aí eles se viam livres, né? Supostamente livres do pecado. Né? Então, as pessoas hoje já não acreditam mais nesse tipo de coisa, né? Alguns sim,
outros já não acreditam mais. Porque as pessoas, elas não aceitam mais esses dogmas, né, das religiões. Por outro lado, eles não aceitam, até muitas vezes nem frequentam mais as igrejas por causa desses dogmas, mas, por outro lado, eles não querem, né, eles não se propõem em compreender, de fato, a mensagem que o Cristo deixou, né? Então, aí a gente vai vendo que alguns, eles se manifestam com muito mais facilidade pelos meios da comunicação, né? Antigamente não tinha, mas hoje, devido à evolução, né, da humanidade, com os meios de comunicações, então, aí, quando vemos, através dos meios de comunicações, essas barbaridades que acontecem pelo mundo, né? Aí a gente volta àquele velho pensamento, meu Deus, o mundo está pior do que antes, porque é muita barbaridade acontecendo, né? Mas se a gente olhar pelo outro lado, né, analisarmos um pouquinho, a gente vai ver que a gente já teve muitas melhoras, né? A gente já teve muitas melhoras. Hoje a gente já consegue tratar de assuntos de uma maneira mais direta, mais objetiva, sem sentir vergonha. Hoje a gente pode mais falar com sinceridade, e também buscar os caminhos da compreensão, né? Daquilo que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos. E que nós, né, em função da nossa acomodação, dos nossos desejos, da nossa prepotência em relação aos demais, nós fomos nos desviando da proposta do Cristo, né? Criando religiões, doutrinas, ao nosso modo, né? Que acabaram prevalecendo sobre os ensinamentos de Jesus, né? Cada um com a sua forma errada, né? A gente fala errada não como sendo os doutores da verdade, mas que hoje a gente tem mais um esclarecimento, né? E para isso vem o Espiritismo, né? Esse consolador prometido por Jesus, para resgatar esses ensinamentos do Cristo, esses ensinamentos na sua pureza primitiva. E isso nos dá a condição de examinarmos a nós mesmos à luz da mensagem cristã, né? Sem julgamento, em relação ao próximo, sem críticas, mas como oportunidade para nós mesmos, de nos conhecermos e sermos melhor. Sabemos o que de fato é válido, o que é certo, o que nos interessa, e tendo esse conhecimento, podemos tomar decisões de acordo com o que nós vamos compreendendo, né? A gente sabe que não é de uma hora para outra que você vai abrir o evangelho, vai ver aquele ensinamento, e a partir daí você já vai acordar bom, já vai acordar um santo, sem nenhum defeito, né? Não, porque é uma construção, né? É um trabalho diário, né? O Espiritismo veio para isso, para nos orientar, e de uma forma muito simples, o que Jesus já falava há muitos séculos atrás, né? Falava de uma forma ainda alegórica, né? Falava deixando lacunas nas suas mensagens, e agora veio o Espiritismo justamente para preencher essas lacunas, para que nós podemos entender a sua real o que realmente ele queria passar para nós. E nós, né, espíritas, né, aí a gente, porque a gente sempre fica preocupado no outro, e o outro, no sentido de que quem não tem a doutrina, como é que vai fazer? Não, os demais, aqueles demais que a gente está falando, quando eles puderem, eles vão vir, né? Só que esses demais que a gente fala e pergunta, eles já são um número bem menor, né? Bem menor do que antes. Mas esse menor ainda faz muito barulho. Por quê? Por causa dos meios de comunicação.
porque através dos meios de comunicação, porque é aquela questão, os meios de comunicação servem para muita coisa boa, para nos dar notícias boas, para nos orientar, para ver, mas também tem um outro lado que realmente, mal utilizado, é muito complicado, né? Então, nós podemos ter a convicção de que, no nosso planeta, ele está com uma população bem maior do que na época de Kardec. Então, é natural que a gente veja mais movimento, né? Mais barulho, mais manifestações dos companheiros que encontram nos meios da comunicação, que eles favorecem, né? Porque muitas vezes a gente usa as redes sociais para falarmos de coisa e mostrarmos coisas que, na realidade, pessoalmente, nós até nem faríamos aquilo, né? E essa facilidade de se manifestar, e nós ficamos com aquela impressão, né, de que o mal está cada vez mais presente. Porque é aquela coisa, né, notícia, tem até um ditado, né, notícia boa é difícil, mas notícia ruim tem até um ditado, né, notícia ruim chega muito mais rápido, né? Então, porque a gente não liga a televisão, não abre um jornal, uma revista, falando de um ato bom que uma pessoa fez com o outro, uma caridade, um auxílio. Não, o sensacionalismo está nas coisas ruins, né? Em crimes bárbaros e etc. Então, mas, na realidade, temos outra realidade também, né? Se a gente ficar pensando só nisso, a gente vai entrar numa situação de que realmente a gente vai ficar descrente, né? Aí a gente vai nos ver o outro lado. Porque, olha, hoje em dia já não aparece, né? Já tem muita gente que se interessa no bem do próximo. Tem, sim. Né? Oferecendo os trabalhos voluntários, buscando compreender melhor a sua situação, entender o papel da família, compreender por que nós vivemos em sociedade, só que essas questões não são colocadas. Os trabalhos voluntários daquelas pessoas que se dispõem a ajudar o outro, quase não é falado. Ainda bem que quando acontece uma tragédia, uma calamidade, alguma coisa assim, a gente vê muitas pessoas ainda, né, se dispondo a ajudar e tudo, mas se não aconteceu nada, se não tem nada, a gente não sabe quem está fazendo bem, não sabe quem sabe, ninguém quer saber. Então, nós estamos diante de uma possibilidade com a doutrina espírita incrível, né, porque vamos entender tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está passando, e tomar nosso posicionamento, né? Auxiliar o outro, o próximo, com que a gente sabe que os nossos caminhos, devido aos nossos equívocos do passado, são cheios de pedras, de espinhos, né? E vamos encontrar vários desafios, a começar pela nossa família, né, nos lares, com as amizades, com os companheiros de trabalho. Então, precisamos nos posicionar, porque nós já temos um pouco de conhecimento, né? Nós já nos conscientizamos de que precisamos trabalhar para o bem da humanidade. Essa é a proposta do Cristo. Então, tem que ser com as orientações cristãs. Porque se nós dissemos ser cristãos e não fazemos nada disso, nós não somos. Porque o que conta não são as palavras, são os atos. Né? Então, nós estamos num momento, realmente, de nos renovarmos, né? E observar o que já conquistamos, que na verdade, foram muito, né? E o que nos falta para conquistar, para dar tranquilidade à nossa alma. E como dar a tranquilidade para a nossa alma? Trabalhando, né? Auxiliando mais, buscando mais nos entender, né? Então, é o momento realmente de posicionamento, daquele momento que Jesus falou que, se possível for, até os eleitos
seriam tentados. Então, não é possível aquele que já alcançou a sua elevação espiritual na condução de Cristo, ele não tem como mais ser tentado, porque o indivíduo já se libertou da influência da matéria, ele já se libertou dos sentimentos, das paixões primitivas, ele já não é mais egoísta, ele não cultiva mais o orgulho, e não mais, inclusive, o acesso aos espíritos inferiores, que a minha pessoa, né, que já alcançou esse evolução todinha, é a minha pessoa. Eu ouvindo isso, eu digo, é só eu. Então, Jesus nos chama a atenção, nós, porque no momento ainda, Jesus nos chama a atenção porque no momento nós ainda estamos presos nas questões na necessidade, na verdade, de compreensão do porquê do sexo, porque existe o sexo. Nós nos apegamos a esse aspecto de adultério apenas neste campo das relações das criaturas, né? Então, no campo do atrito das células materiais, nos privando, a gente se atém então a só ser isso, que nós não nos damos, não nos privamos de conhecimento de que essa relação sexual, na verdade, é muito mais profunda do que simplesmente um encontro para uma satisfação transitória no campo material. Nós ficamos só naquele pensamento, né? Porque há um tempo atrás, o meu pensamento é assim: adultério, uma mulher que traiu um homem, o homem que traiu a mulher, para mim se limitava a isso. Mas quando você vai em busca de ver além daquilo, porque as mensagens do Cristo foram ditas há muitos séculos atrás, de uma forma que a gente sabe que o vocábulo, as palavras naquela época, elas eram muito limitadas. Uma palavra tinha vários significados, né? E hoje, com a doutrina espírita nos esclarecendo de uma forma muito, muito clara, né? A gente passa a entender melhor as coisas, né? Então, nós vamos entender também que esse elemento da energia sexual, ele está presente em todo o universo, né? E a gente sabe disso. Nas manifestações variadas de acordo com várias, né? De acordo com a etapa evolutiva do seu... Porque foi criado por Deus, a energia foi criada por Deus. Então, Emmanuel, ele fala, ele nos comenta que a atração no mineral já é uma manifestação dessa energia, que atrai os elementos uns para os outros, para a formação de outros componentes mais complexos, né? E nós vamos ver, então, que os planetas, eles se mantêm em equilíbrio em função daquilo que nós chamamos de lei da gravidade, que não deixa de ser uma manifestação canalizada de uma energia que pode ser comparada a uma energia sexual, né? E Chico vai informar Divaldo que ele aprendeu com Emmanuel que tudo é manifestação de energia nas nossas relações e dentro da própria natureza. Isso foi criado por Deus. Não tem nada de errado nisso. É por isso que Paulo vai colocar que o pecado permanece naquele que tudo vê com os olhos contaminados, com pensamentos desequilibrados. Então, o mal não está na coisa em si. O mal está na maneira como nós encaramos as coisas. Então, no item 6, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral, né? Então, mais uma vez, a gente entende a necessidade do estudo do Evangelho, palavra por palavras, para que a gente consiga entender o que é que aquela mensagem está nos trazendo, né? E foram falados naquela época, mas e agora? A gente abrange mais,
Como eu falei, quando Jesus falava as mensagens, eles davam as mensagens, ela deixava lacunas. Lacunas que, com a chegada do Espiritismo, com a vinda do Consolador prometido por ele, iria preencher aquelas lacunas, porque naquela época ele não podia falar tudo, e de uma forma muito clara, porque não ia ter entendimento, né? Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado todo e qualquer pensamento mau. Como, por exemplo, nessa passagem. Porquanto, se alguém se vergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Isso está em Marcos, no capítulo 8, no versículo 38. Então, aqui, nós já não podemos, com essa fala aqui, a gente já não podemos entender essa raça adúltera só no campo sexual. Porque nós, às vezes, nós não damos conta, mas nós, ao enganarmos o nosso próximo, nós também estamos cometendo o adultério. Nós cometemos o adultério sempre com alguma coisa errada que nós fazemos. Nós cometemos adultério quando nós mentimos, quando nós queremos dizer as coisas às pessoas como elas são, quando fingimos aquilo que nós não estamos sentindo. Então, o adultério, ele vai muito mais além do sentido das relações humanas. É preciso que estejamos muito atentos a isso, né? Com os nossos atos, o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando, né? A frase vigiar e orar é perfeita, porque a partir do momento que você começa a vigiar os seus pensamentos, já é vigiando e orando, porque vem um pensamento meio assim, é melhor você, será que é meu, né? Será que é meu? Meu Deus, será que eu estou pensando isso? Será que é da minha natureza eu pensar isso? Então, né? Então precisamos também vigiar muito os nossos pensamentos, porque quando os pensamentos nos vêm, aquele pensamento, e nós acolhemos aquele pensamento sem fazer essa reflexão, e simplesmente vamos acolhendo esses pensamentos, daqui a pouco a gente está fazendo justamente o que aqueles pensamentos estão nos induzindo, né? Então, essa é a importância de vigiar os nossos pensamentos, porque nós pecamos por pensamento. Está se falando aqui, pecado por pensamento. Você pode nem fazer, mas só o fato de você estar pensando aquela coisa ruim, aquela maldade, você já está pecando, né? Então, a doutrina espírita, ela veio justamente dar essa luz, nesse clarão nas nossas mentes, daquilo que Jesus já nos orientava, já nos falava tantos séculos atrás, né? E que muitos não entendiam, e que até hoje muitos não entendem. Não entendem por quê? Porque não se debruça a um estudo mais aprofundado do Evangelho, né? Esse código moral deixado, para que possamos nos orientarmos, seguir uma vida pautada no bem, no amor e na caridade, né? Nós não... você faz o Evangelho? Faço. Eu faço um Evangelho uma vez na semana. Eu faço 2. Eu faço... Sim, tudo bem. Mas você está refletindo naquilo que você está lendo? Você está trazendo aquela mensagem que está ali, que foi lida naquele momento, naquela hora ali? Você está trazendo aquilo ali para você? Será que você não está percebendo que aquilo ali é alguma coisa que está lhe dizendo, já está lhe orientando por alguma situação que você esteja passando ou não? Né? Aí, às vezes, a gente fala o Evangelho e essa passagem aqui era para fulano. Eita, mas se alguém visse isso, que além disso... Não, o Evangelho é para a gente. O Evangelho é para a gente. Agora, a gente se faz... agora, é porque também a gente dá uma de doido, né? De desentendido. Está entendendo. No fim das contas, está entendendo. Mas dá uma de doido e não entende, aí diz que é do outro, que diz que é do outro. Gente... é preciso realmente não só ler o Evangelho, mas estudar. Em cada linha, cada frase,
o que aquilo ali está dizendo, o que Jesus naquela época disse, e que agora, com o meu entendimento mais amplo, de uma forma mais clara, Kardec está nos trazendo, né? Para aí a gente indo, né, seguindo essa linha, a gente vai ver que a gente vai conseguir passar pelas nossas atribulações, as dificuldades, porque vai ter, lendo ou não lendo o Evangelho, estudando, vai ter. Mas aí a gente vai estar sendo orientado, né? Orientado à luz do Evangelho, né? Kardec também fala, né? E Kardec fala aqui, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Porque a partir do momento que você pensa algo mal, e aquele pensamento, você houve o pensamento, você acolheu o pensamento. Então, aquilo já alguma coisa tem ali dentro em você, tem alguns requisitos ainda de situações passadas, você acolheu, aí você vai acolhendo, e aquilo ali vai germinando, vai crescendo, e tomando proporções que você nem imagina. Então, quando se fala em sexo, assim, sexo não é pecaminoso. Mas a utilização que fazemos dessa energia é que precisamos ficar atento aos nossos pensamentos, né, nessa questão também, nas relações levianas, nas relações desequilibradas, que supomos descompromissadas ou descomprometidas, né? Não existe relação sem compromisso. Toda relação estabelece compromisso. Às vezes, a gente nem conhece a pessoa e já estabelece uma relação de intimidade, né? E depois vai custar muito tempo para resolver aquela problemática. E a gente vê muito isso hoje em dia, infelizmente, no adolescente, e o que é pior, ainda não chegou nem na adolescência, já está com esse comportamento, né, de se envolver com outras pessoas, sem nem conhecer, e daí vai criando situações e problemas que, para sair daquele nó, vai ser complicado. Está na literatura espírita, mas nós não estamos falando aqui em nenhuma novidade, né? Nem criando nada. Não está se criando nada, não está criando nada. Isso já faz parte do nosso aprendizado como espírito imortal, que somos. Tudo que nós fazemos, nós sabemos, tem uma consequência, sim, né? Que vamos ter que, mais na frente, resolver aquelas questões meio equivocadas. Já estamos aqui resolvendo do ontem. E se não nos ligarmos, né, os ensinamentos de Jesus, as orientações que são dadas por ele, deixado por ele, a gente vai comprometer ainda, vai cometer mais equívocos, e aí, mais na frente, vai ser outro problema, e aquilo vai girando uma bola de neve, né? Então, assim, dando continuidade no capítulo, no item 7, cumpre-se e faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho, ela se esclarece e despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, conforme a maior ou menor vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio, né? Cabe a nós nos dispormos a melhorar, né? Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Então, repelindo esses pensamentos maus que chegam até nós, todas as vezes que vier aqueles pensamentos, nós conseguirmos, através do nosso livre-arbítrio, na questão também da vontade, do querer se livrar, a gente vai criando barreiras que aquele pensamento, daqui a pouco, ele não vai nos chegar mais, porque a gente já conseguiu,
neutralizar os nossos pensamentos para que não chegue esse tipo de influência. É indício do esforço para apagar uma mancha, né? Isso precisa... É fácil? Não, não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? Jesus não disse que seria fácil para ninguém, entendeu? Então, precisamos nos esforçar mais para nos livrarmos dessas influências. Não cederá e se apresentar a oportunidade de desfazer ao mau desejo. Depois que havia resistido, que haja resistido, ter-se-á mais forte e contente com a sua vitória. É uma construção. É um esforço do dia a dia para você ir domando as suas más inclinações, aqueles maus pensamentos que estão vindo. Como eu falei, ninguém vai acordar santo de um dia para o outro, né? Mas é preciso o esforço de querer se melhorar, né? Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, né? Procura ocasião de praticar o mau ato, e se não leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta do ensejo. Mais uma vez, falando na questão de a gente conseguir repelir, né? Tomar a decisão realmente de não alimentar aqueles pensamentos que estão vindo. Pois tão culpado quanto seria se o cometesse. Estou pensando, mas eu não estou fazendo. Sim, mas está pensando. Está na mesma proporção, você só não está praticando. Mas o pensamento, mas o pecado não é um pecado menor e outro pecado maior, não. É um pecado. É um pecado. Mas se eu tivesse feito... Sim, a partir do momento que você pensou, já fez. Já fez. Em resumo, aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso, em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e esse pensamento se compraz, o mal não existe, na plenitude da sua força. No trabalho, o trabalho está sendo feito, no outro está por fazer-se. Porque Deus é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem, né? Nós sabemos que Deus é justo, não é porque alguém fez mal, passou a vida toda só fazendo mal, com pensamentos maus, com atitudes maus, que vai ser deixado de lado. Não vai ter uma oportunidade, vai ter oportunidade sim, mas a gente precisa, primeiro, querer nos impulsionar, né, para se livrar daquilo, para domar realmente essas porque a reencarnação não é uma bênção, é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá para a gente corrigir situações que a gente fez, né? Ninguém paga débito de outro. Nós estamos pagando o que nós devemos, né? Então, é todo um esforço, todo um trabalho, não de um dia para o outro, não. É uma constante, Então, que nós, analisando esse capítulo, né, esse item aqui, do pecado por pensamento, olhe o quanto a gente já percebe, né, e reflete mesmo nas questões de como as coisas, quando são estudadas, explicadas, esclarecidas, ela toma uma proporção diferente. Porque o meu pensamento que eu tinha lá atrás, que era só porque um atraiu o outro, a mulher traiu o marido. Olha o sentido mais amplo. E assim todos os ensinamentos, todas as lições, todos os capítulos do Evangelho, basta que nós nos queira estudar, se esforçar para compreender o que Jesus quis dizer com aquilo. Por que Jesus falou nesse pecado? Por que Jesus falou em adultério? Né? Por que Jesus trouxe essa frase? Por que Jesus disse que bem-aventurados os que têm puro de coração? Meu coração é puro. Eu falo por mim, gente.
pureza total no meu coração. Então, então a gente estudando, trazendo para nós todos esses ensinamentos, nós vamos ter condições, força, né, de repelir esses maus pensamentos que vai nos fazer com que nós cometemos adultério. Lembrando que adultério é muito mais do que, como ele fala, não deve absolutamente ser entendido aqui no sentido exclusivo da acepção, que ele é porém no sentido mais geral, mais amplo, né? Tudo tem que levar pelo lado mais amplo, mais entendido, mais lógico, mais claro. Essa é a doutrina dos Espíritos, é o Consolador prometido por Jesus, né, para nos auxiliar, nos consolar, nos instruir, né? Então, que possamos refletir mais nas mensagens do Cristo, para que nós possamos orientar melhor a nossa vida, passar pelas atribulações, não deixando de passar, mas passando, mais firmes, né? Mais convicto de que é preciso passar, mas eu vou saber como passar, porque eu vou ter Jesus ali me orientando, né? Então, Jesus abençoe a todos vocês, que Jesus nos abençoe e que nós prossigamos assim, firmes, né, nesse propósito de elevação espiritual no campo dos nossos pensamentos, né, dos nossos sentimentos, que os reflexos venham sempre para o campo das nossas relações com os nossos semelhantes de uma forma amorosa, mais entendida, né, que nós possamos seguir esse roteiro maravilhoso e possamos nos auxiliar primeiro, que vem as orientações para nós em primeiro, mas que com essas orientações, com esses esclarecimentos, nós possamos passar adiante e auxiliar o outro, que ainda não tem esse conhecimento, ou ainda não tem esse entendimento, mas lembrando sempre, pode não ser da doutrina espírita, mas as lições de Mestre Jesus é para todos. Todos somos filhos de Deus. Basta que nós possamos fazer o que Jesus fez, né? Como a música, né? Viver como Jesus viveu. Então, e viver como Jesus viveu, a gente sabe que para chegar lá, mas vamos chegar. Um dia todos nós seremos anjos, com fé em Deus, né? Mas é isso, gente. Por hoje, foi o que eu trouxe para vocês, né? Li, reli, assim, o que era para falar, o que não era para falar, mas eu acredito que eu deva ter passado a mensagem de uma forma que vocês vão refletir, né, nessa questão, não só nessa, mas nas outras que vão vir em sequência, no que realmente Jesus está nos dizendo. Então, é isso. Gratidão, Zezinha. Explicou sim, foi muito bom que a gente possa, né, vigiar os nossos pensamentos, para que um dia a gente possa garantir essa pureza de coração, né? Nós todos, um dia todos nós seremos anjos, né? Gratidão, Zezinha. E agora a gente convida novamente vocês para assistirem o nosso episódio de amanhã, lá no YouTube da Fraternidade Espírita Chico Xavier, dos Bem Mal Assombrados, que acontecerá às 19h30. Então já ativa o sininho, curta, compartilhe, que vai ser muito bom. Também convidamos também vocês para na próxima semana estarmos juntos novamente para a realização do nosso Evangelho com a nossa irmã Eleane Nascimento, que dará continuidade ao capítulo 8, com os itens 8 a 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. E assim, vamos finalizando e agradecemos a presença de todas vocês. E convidamos a todos agora para a gente fechar os nossos olhos, para realizarmos a nossa prece final. E assim, vamos fechando os nossos olhos, nos imaginando na presença do nosso
mestre amado Jesus, e vamos agradecer a Ele por mais esse evangelho. Que possamos refletir, que possamos vigiar os nossos pensamentos, que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia, para que sejamos ajudados, para que possamos ajudar uns aos outros, para que possamos caminhar em busca da nossa própria evolução. Fica conosco, Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente a tua presença e a presença da espiritualidade amiga, que inspira a nossa irmã Zezinha, que nos inspira no nosso dia a dia, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Gratidão, minha gente, e até a próxima semana. Fiquem com Deus.